Vocês sabiam que o Flamengo já faturou mais de 110 milhões de reais até o momento na Copa do Mundo de Clubes e pode faturar mais? Tem também a repercussão da vitória do Flamengo na imprensa internacional. Tem também uma declaração do Felipe Luiz, tem várias declarações do Wesley. Nossa, tem um debate interessante aqui sobre o Bruno Henrique que eu vou trazer para vocês. Tem também novidades sobre Gerson. É verdade que o Zenit desistiu do Gerson? E Jorge Carrascal, em que pé está essa negociação? Muita gente me questionando nas redes sociais, então eu decidi apurar e trazer para vocês aqui no vídeo de agora. Vamos para as informações sem muito blá blá blá. Vamos falar do Gerson. Andam dizendo por aí e me perguntando também se o Zenit de fato desistiu do Gerson. A informação que eu tenho é que não. Inclusive já tem logística pronta para ele viajar após a Copa do Mundo de Clubes. Tá de pé ainda o acordo entre jogador e Zenit. E quando eu falo acordo entre jogador e Zenit, porque não tem que ter acordo com o Flamengo. Com o Flamengo é apenas pagar a multa rescisória e o jogador assinar a rescisão e ir embora. Vem aí os 40, 50 milhões do pagamento de direito de imagem. Aí o Flamengo vai correr atrás disso na justiça, provavelmente. Isso aí ainda vai dar pano para manga. Mas para o jogador deixar de ser jogador do Flamengo, é só pagar a multa só, entre aspas, pagar a multa rescisória de 25 milhões de euros, que é 160 milhões de reais. Então, o acordo ainda continua, o Zenit não desistiu do Gerson, como muita gente me questionou e até mesmo andou dizendo nas redes sociais. Pelo menos a informação que eu tenho é que o acordo continua nessa data do dia 20 de junho de 2025. Jorge Carrascal, em que pé está a situação? Bom, vamos lá. A informação que eu tenho é que a negociação está na mesma. O jogador já aceitou, não é segredo para ninguém isso. O jogador vem, entre aspas, forçando a barra para ser liberado pelo Dínamo, mas o Flamengo ainda não chegou a um acordo com o Dínamo. Vendo isso quer dizer que não vai chegar? Não, vai chegar. Assim, pelo que andam me dizendo, pessoas que estão participando da negociação, é que é questão de tempo para o jogador ser atleta do Flamengo, porque o Dínamo uma hora vai acabar cedendo, porque o Flamengo está oferecendo uma boa proposta, inclusive. Cara, o Dínamo pode receber aí mais de 12 milhões de euros nessa operação envolvendo o Flamengo. Quem vai pagar isso atualmente lá no futebol europeu? Pouco provável que alguém chegue e pague isso ao Dínamo da Rússia. Para um jogador, eu estou vendo aqui a idade dele, 27 anos, 27, acertei, viu? O colombiano, que é um jogador que, inclusive, o Vasco já tentou, tá? Rival do Flamengo, tentou recentemente. Para quem não se lembra, começou no Milionários, passou pelo futebol da Ucrânia, passou pelo River Plate da Argentina e tá na Rússia desde 2021. Teve uma rápida passagem, 2 temporadas no CSKA e está 2 temporadas no Dínamo da Rússia. Inclusive, o jogador nem se reapresentou ainda. Só para vocês terem noção como ele está forçando a barra para poder ser negociado com o Flamengo. O contrato dele com o Flamengo vai ser longo, de 4 a 5 anos, assim que o Flamengo finalizar essa contratação junto ao Dínamo. Antes de mais nada, tem gente aí, inclusive nas redes sociais, tentando minimizar a vitória do Flamengo, dizendo que o Flamengo jogou desse jeito porque o Chelsea sofreu com calor. Não foi isso não. O Flamengo ganhou de uma maneira justa, digna. O Flamengo não ganhou por causa do calor, pelo contrário. O Flamengo ganhou graças ao seu trabalho, graças às escolhas do Felipe Luiz, graças à leitura tática dele, graças ao plano de jogo dele. Não foi por conta do calor. Então não deixem minimizar a vitória do Flamengo. Pelo contrário, tem que valorizar. Sabe por quê? O Chelsea vinha de 4 jogos seguidos com vitória. O Chelsea havia ganhado do Manchester United, que é clube grande na Inglaterra, do Nottingham Forest, do Betis e do Los Angeles FC na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Nesses 4 jogos, o Chelsea só tinha levado 1 gol. Pegou o Flamengo, além de perder, tomou 3 gols em 45 minutos e poderia ter levado mais. E só fez o gol no Flamengo graças a uma bobeada do lateral Wesley. Fora isso, o Flamengo dominou. Então, uma vitória extremamente justa. Não deixem o colega rival desvalorizar, a imprensa, alguém da imprensa desvalorizar, porque isso não é justo. Pelo contrário, até porque a imprensa internacional está destacando demais a vitória do Flamengo em cima do Chelsea. Vamos lá, o jornal Olé da Argentina. Flamengo amassa o Chelsea. Essa é a capa do Olé.
O Daily Mail, da Inglaterra, segundo tempo esplêndido do Flamengo contra o Chelsea. O jornal Marca, da Espanha, outra lição do futebol brasileiro sobre o europeu. O jornal AS, ou AS, da Espanha, golpe de Filipe Luís no Mundial. Mundo Deportivo, também da Espanha, Filipe Luís ensina ao seu Chelsea do que o Flamengo é capaz. O La Nación, da Argentina, Flamengo armou uma festa contra o Chelsea de Enzo Fernandes. E para fechar, o The Sun, que é o principal veículo que acompanha o dia a dia, inclusive do Chelsea, lá da Inglaterra, mundo de dor, Chelsea sofre colapso ridículo no segundo tempo. Então a imprensa internacional está valorizando a vitória do Flamengo e a imprensa nacional, ou parte da imprensa nacional, vai desvalorizar? Nananina não, uma vitória extremamente justa, digna, o Flamengo jogou muita bola. E graças a um jogador, para mim foi o principal jogador do Flamengo na vitória sobre o Chelsea, o decisivo pelo menos, foi o Bruno Henrique, que inclusive foi eleito o melhor da partida na votação da FIFA. E os números absurdos de Bruno Henrique comprovam a boa partida dele diante do Chelsea. Ele ficou 34 minutos em campo, ele entrou no segundo tempo, fez um gol, deu uma assistência, uma finalização no gol, 7 ações com a bola, uma grande chance criada e um duelo ganho de 5 tentativas. Tudo bem, esse aí pode ter sido um quesito ruim dele, mas e aí? E recebeu 2 faltas. O debate que eu quero trazer para vocês aqui em relação ao Bruno Henrique ele é o grande ídolo ou o maior ídolo dessa geração de 2019 para cá? Eu estou trazendo esse debate para cá porque eu estou num grupo que estava rolando esse debate. Alguns votariam em Gabigol, outros estão votando no Bruno Henrique. Eu penso o seguinte, não acho nenhum absurdo escolher o Bruno Henrique, nenhum absurdo escolher o Gabigol. Eu acho que idolatria é algo muito pessoal. Mas eu acho que o Gabigol, ele tinha algo no Flamengo que o Bruno Henrique não tem. O que é? Óbvio, além de ter feito os feitos que ele fez, gols importantíssimos, sobretudo na final da Libertadores de 2019, o Gabigol, ele parecia ser um torcedor do Flamengo dentro de campo, no sentido de provocar o rival, sabe, de cantar as músicas junto com a torcida. Então, eu não estou dizendo que o Gabigol era mais marqueteiro, pelo contrário. Mas o Gabigol tinha isso, que é uma virtude dele. Inclusive lá no Cruzeiro ele tenta fazer igual. O Bruno Henrique não tem, já é um jogador mais na dele, por exemplo. Então, talvez isso pese na escolha de vocês, torcedores, mas eu quero a opinião de vocês. Quem é mais ídolo dessa geração 2019? Tem gente que votou no Arrascaeta, e tá tudo bem também, mas eu quero a opinião de vocês. Na coletiva o Filipe Luís falou exatamente o que a gente havia dito aqui no nosso vídeo de pós-jogo, sobre a escalação. Ele disse o seguinte: tenho todos os jogadores à disposição, escolho no que eu acredito que são os melhores para o meu plano de jogo e para o que o jogo pede. Muitas delas surpreendem vocês da imprensa, mas eu tenho mais informações que vocês. Por exemplo, eu hoje sabia que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida de qual Léo ia jogar, se era o Léo Ortiz ou o Léo Pereira. Como eu falei antes, nem sempre acerto, nem sempre erro, mas as convicções precisam ser mantidas. Foi exatamente o que eu falei ao vivo no SBT. A gente não tem como criticar o Filipe Luís. É uma opção dele naquilo que ele estudou, naquilo que ele planejou para o jogo, para pegar o adversário, que no caso era o Chelsea. Então, fica aqui o meu respeito ao Filipe Luís por conta disso. É por isso que ele é treinador e eu sou jornalista, né? Eu tenho que entender, e ele está lá no dia a dia também. Outro que deu boas declarações foi o Wesley. Primeiro, na zona mista, ele revelou que a vitória do Botafogo sobre o PSG na noite anterior deu mais motivação ao Flamengo. Abre aspas. A gente pensou, caramba, a gente consegue também. Parabéns aos brasileiros que estão jogando o que ninguém imaginava. Se tá calor para eles, está para nós também. E ele também disse, o Danilo falou para mim, impressionante a sua volta por cima durante o jogo. Isso que separa os grandes jogadores. E para fechar, ele mandou, agora o Chelsea conhece o Flamengo. Palmas para o Wesley, jogou muita bola apesar da falha, foi um jogador absurdo dentro de campo, deu mole, repito, deu mole, um mole que não pode dar, mas também teve falta de sorte também no lance. Eu revendo o lance, eu vi que teve um pouco de falta de sorte, mas fica aqui o meu elogio ao Wesley, porque ele não perdeu a cabeça durante o jogo. Você vê que ele se manteve focado,
Inclusive, após a falha, eu acho que ele ficou mais focado ainda e ele conseguiu fazer uma baita partida, inclusive mostrando por que o Felipe Luiz escolheu. E por falar em Felipe Luiz, uma curiosidade, né? O dedo do Felipe Luiz nessa vitória do Flamengo. Colocou Danilo entre os titulares no lugar de Léo Ortiz, Danilo fez gol. Tirou a Arrascaeta no segundo tempo, colocou Bruno Henrique. Bruno Henrique fez gol e deu uma assistência. Colocou o Wallace antes mesmo de colocar Pedro, gol de Wallace. E sejamos francos, a escalação de Wesley foi um grande acerto. O lateral, mesmo com mole no gol do Chelsea, jogou demais. É isso, fica a minha opinião. O Flamengo já faturou mais de 112 milhões de reais nessa Copa do Mundo de Clubes e vem mais por aí. Vamos lá. Eu publiquei o seguinte: Flamengo garante mais 2 milhões de dólares, 11 milhões de reais de bônus por vitória sobre o Chelsea. Premiação acumulada na Copa do Mundo de Clubes até agora: 16 milhões pela participação, 16 milhões de dólares pela participação, 2 milhões de dólares na vitória sobre a Esperance, 2 milhões de dólares na vitória sobre o Chelsea, totalizando aí cerca de 20 milhões de dólares, que dá em torno de 112 milhões de reais. Tá bom para vocês? Aí vai ter gente questionando assim, da onde vem o dinheiro do Flamengo? É daí. E aí, se o Flamengo vencer o próximo jogo, que é o Los Angeles FC, o que não é nenhum absurdo a gente imaginar, mais 2 milhões de dólares. Se empatar, 1 milhão de dólares. Então, Flamengo tem que vencer para cair mais din-din no bolso do clube rubro-negro. Lembra, Roberto? Você entrou e cumpriu a missão, fez o gol, mas além disso, estou com muita felicidade que você falasse dessa experiência, uma Copa do Mundo dos Clubes, entrar, fazer um gol, aparecer para o mundo inteiro, ajudar o Flamengo demais e ainda por cima também falar sobre esse momento aí de ser um conflito, o que está acontecendo na sua vida. Boa tarde, eu acho que inexplicável, né, a sensação que eu estou sentindo pelo gol que eu fiz hoje. A ficha não caiu ainda, né, porque eu jogava com o adversário no videogame, mas feliz, né, continuar trabalhando para dar bastante alegria para a nação. Não, é fruto de muito trabalho, né? Todas as coisas que acontecem no jogo são fruto do treino, do dia a dia, que eu venho me dedicando bastante, me cuidando, para quando tiver a oportunidade de jogar bem, dar uma alegria diferente para a nação. Wallace, como é que tá o sentimento do grupo, do vestiário, depois do jogo, na virada, do jeito que foi? Um sentimento de muita felicidade, né? Porque foi um grande jogo, uma grande vitória da nossa equipe. A gente trabalhou bastante para conquistar essa vitória, para dar uma tranquilidade para a gente no próximo jogo. Mas claro que a gente vai entrar com a mesma pegada, a mesma garra de ganhar, porque esse daqui é Flamengo. É um sentimento igual dos outros jogos da temporada ou teve algo de especial nesse sentimento fechado? Não, cara. Todo jogo é um sentimento de vitória que a gente tem que ter, de jogar bem, entregar o que a torcida pede e o que o Flamengo pede. Então a gente está capacitado e fazer o mesmo trabalho em todos os jogos. E alguns jogos a gente tem que analisar para evoluir cada vez mais. Eu imagino que esse jogo tenha sido... Eu acho que meus companheiros que eu tenho idade de sub-20 ainda, eu vi alguns me mandando mensagem. Sei que eles estão muito felizes por mim. Eu acho que a maioria queria estar aqui. Mas Deus me proporcionou e me capacitou de estar aqui e eu estou muito feliz. Wallace, eu imagino que esse jogo tenha sido especial para você, né? Pelo evento, pelo adversário e pelo gol que você marcou. Essa camisa, você vai fazer o que com ela, a camisa do jogo? Boa tarde. Vou fazer um quadro, né? Deixar lá em casa, mas vou mandar de presente para minha mãe. Agora sim, nenhum time brasileiro perdeu para europeu. O Palmeiras empatou, o Fluminense empatou ontem, o Botafogo venceu do PSG. O fato de todos os clubes brasileiros que já enfrentaram europeus nessa competição
não ter perdido ainda, colocava uma pressão a mais em cima de vocês para esse jogo de hoje? Ou vocês ignoraram isso e viram no Chelsea um adversário que precisava ser batido? Não, a gente ignorou, né? Porque a gente sabe o trabalho que a gente tem que fazer, é entregar um bom resultado, um bom jogo, que é isso que o Flamengo pede. Mas a gente estava preocupado com a nossa equipe, não com a equipe adversária ou outra equipe de fora. As pessoas falavam que era impossível o Flamengo sequer pensar no título, na opinião geral. E hoje, depois de bater o Chelsea dessa forma, que não é só a vitória, a maneira que foi a vitória também, já é possível, já é uma coisa mais... Como é que está o ambiente lá no vestiário? Pensar em ser campeão da Copa. Desde quando a gente chegou aqui, a gente sabe que é possível, porque nenhum time é um monstro, então a gente tem capacidade de chegar e, se Deus quiser, a gente vai bater nessa final e conquistar esse título. Última aqui. Pode repetir, por favor? Pediu para você ali momentos antes de você entrar, o técnico fala alguma coisa que fica pro jogador assim quando decide. Me desejou um bom jogo, falou para mim entrar tranquilo, é um cara que me ajuda bastante, comissão também me passa total confiança, então eu sempre entro ali para fazer o melhor dentro de campo. Valeu, pessoal. Pode, gente? Pode. Wesley, imagino que seja até difícil descrever o que aconteceu nessa tarde aqui na Filadélfia, mas queria falar especificamente sobre o teu jogo, porque a gente sabe que não é fácil participar ali diretamente de um lance que dá um gol pro rival num jogo desse tamanho e depois ter que se reencontrar no jogo como você fez, especialmente no segundo tempo, colocar a cabeça no lugar, entender que ainda tem muita coisa pela frente. Acho que foi uma grande partida tua depois dessa adversidade aí no primeiro tempo. Queria que você falasse pra gente um pouco sobre isso. Primeiramente, boa tarde. Acho que, como sempre falei, quando todos vocês, jornalistas, o pessoal da torcida falaram é o melhor lateral do mundo, é o melhor lateral direito do Brasil e não sei o quê. Como eu sempre falo nas minhas entrevistas, vai ter dia que a gente vai errar. E hoje, infelizmente, nunca quero errar, sempre quero ajudar o Flamengo. Infelizmente aconteceu uma infelicidade ali. Eu pensei em duas coisas ao mesmo tempo, pensei em dominar, pensei em rifar a bola. O Neto foi feliz fazendo o gol também. Só que uma coisa que o Danilo me falou é diferente, aí que a gente vê separa os homens do menino, né? Porque o jogador grande é para essas horas, então botei minha cabeça no lugar, concentrei, já estava concentrado, mas tive que me concentrar tudo de novo para não prejudicar mais ainda o Flamengo e acho que foi isso. Meus companheiros me apoiaram, todos falaram vamos, porque eles sabem o potencial que eu tenho para poder ajudar e depois disso foi o resultado que teve, não tive participações em gol. Só que a maioria dos duelos lá atrás eu ganhei quase todos, então acho que foi isso. Acho que minha virtude de reviravolta, acho que todos vocês já conhecem. Wesley, ver os brasileiros indo bem, motiva ainda mais, mostra que é possível. Você tem visto o jogo dos outros brasileiros? Sim, vi. Cara, futebol brasileiro, hoje em dia não tem mais nenhum time bobo, não. A gente sabe a qualidade dos europeus que eles têm, a gente estudou eles. Acho que todos os times brasileiros que foram jogar contra os times europeus viram, estudaram, sabem a força que os outros times têm. Só que a gente, o Flamengo, sabe a força que a gente tem, os outros times brasileiros também sabem a força que tem. Então, hoje em dia, repito, hoje em dia não tem mais bobo, futebol é jogado e a prova disso foi hoje, foi ontem também. E é isso. Wesley, eu queria que você falasse sobre o que foi o papo uma mudança tática também para saber o Arrascaeta tentando o Henrique. Parece que o Flamengo foi tipo um Rock Balboa hoje, realmente, aproveitando a Filadélfia. Cara, a mudança de chave, ele fala com a gente, sempre levantando todo mundo, falou pra mim também na frente de todo mundo, vamos Wesley, a próxima tenta de novo, se tu for pra dominar, domina, porque esse é o estilo de jogo, ele gosta que bote a bola no chão, se tu for pra chutar, chuta, só não fica indeciso, conversou, como eu falei, todos deram apoio, e ele sempre motivando a equipe, sempre, como eu posso falar, sempre realizando que é possível vencer e sobre as estatísticas não, como se fala? E as ideias dele de mudança com ele, todo mundo que entra sabe o que fazer, não importa se é o Bruno Henrique, se é o Plata, se é o Juninho, Pedro, se é o Wallace, que entra e no primeiro toque, segundo toque que ele dá, ele faz o gol.
Então, a primeira jogada dele, desculpa, ele faz o gol. Então, todo mundo sabe o que tem que fazer, aonde tem que estar. E é isso. A gente só escuta ele e faz o que ele manda. Wesley, o Bruno Henrique foi um dos grandes destaques da partida e ele é uma referência para vocês por conta de tudo que viveu no clube. Como é que foi ver de perto esse momento do Bruno Henrique? Claro, vocês sempre muito juntos com ele. Quanto ele foi importante para essa vitória do Flamengo? Cara, o Bruno Henrique, não tenho o que falar desse cara, é um cara fenomenal. Na entrada dele, todo mundo conhece ele, a gente sabe que ele vai ajudar o time. Porque ele e a Arrascaeta são os caras mais vitoriosos aqui do clube, com mais títulos. Então, a gente vê ele se entregando, vê ele correndo, a gente pensa, por que a gente não vai fazer? Eu tenho 4 títulos, o cara tem 14, por que eu não vou correr? Tem gente que não tem título, tem que correr, e a gente vê ele correndo, ele motiva a gente, e o cara tem estrela, entra, faz o gol dele, todo mundo se arrepiou, a gente estava conversando isso no vestiário, mas eu principalmente, mano, tava orando, tava falando, papai, você não vai fazer isso comigo hoje. Na hora que ele fez o segundo gol, nossa, arrepiou, então... Segundo não, primeiro. Primeiro, na hora que ele empatou o jogo, deu assistência depois, todo mundo se arrepiou e saímos para o abraço e é isso, estamos muito felizes. Wesley, o seu nome está o tempo inteiro sendo especulado na Europa. Como é que você está lidando com essa questão de ver seu nome o tempo inteiro sendo especulado em clubes europeus? Cara, te falar que essas coisas eu nem vejo. Confesso que eu olho o celular assim, quando aparece uma coisa eu passo na hora, porque meu foco é totalmente aqui no Flamengo. Não tenho por que eu estar focando, querendo ir embora. É meu sonho jogar na Europa, só que hoje minha realidade é o Flamengo. Então, o meu sonho está aqui hoje e não penso em nada lá fora. O que acontecer é com meus empresários, com o clube, e meu foco é Flamengo e vai ser sempre Flamengo. Wesley, como jogador, história do futebol europeu, fala pra gente da importância da vitória de uma equipe como o Chelsea, da forma que foi, com a torcida cantando olé na final, ou seja, mostrando que foi um jogo onde vocês conseguiram virar e superar em muito a equipe do Chelsea. E também sobre o momento que você conversou com o Wesley ali, depois do erro ele acabou conversando contigo e o garoto deu uma volta por cima na partida. É uma vitória importante, né? Extremamente importante, que dá moral, que principalmente mostra muita coisa para fora, né? Eu acho que dentro a gente tinha muita convicção sobre o que a gente podia fazer na partida, sobre aquilo que a gente pode fazer não só nessa competição como na temporada, né? E quanto ao Wesley, é um garoto com muita qualidade, com potencial enorme e que é necessário quando um companheiro comete um erro, não só ele, mas qualquer um outro, a gente abraçar e seguir jogando da mesma maneira que a gente seguiu. Creio que isso foi chave para a gente conseguir a vitória e sair com um resultado importante. Danilo, morando tanto tempo na Europa, como é que você acha que vai ser a repercussão na Europa dessa vitória gigante do Flamengo? Eu espero que seja uma repercussão do tamanho que ela merece, dando moral e méritos para o futebol brasileiro e para o trabalho que o Flamengo vem desenvolvendo. Como eu falei ontem em algumas entrevistas, era muito bacana poder representar não só a nação rubro-negra, mas também o Brasil nessa competição e nesse tipo de jogo. E creio que a gente deu um recado importante para o mundo do futebol. Obviamente é só um jogo, né? A jornada ainda é longa, são só 3 pontos, mas que dá muita moral e que dá um recado importante para o futebol mundial, creio. No momento do gol do Bruno, primeiro que estava todo mundo muito longe, deu uma descansada. Mas eu peguei a bola e fiquei esperando ali porque eu acho necessário, ao contrário de toda a empolgação que o gol merecia, um pouco de lucidez, porque era um momento do jogo muito importante, onde certamente a equipe adversária poderia, como aconteceu, se abater um pouco pelo gol de empate e que seria uma brecha importante na partida para a gente poder virar o jogo e assim foi feito. E no meu gol, certamente foi uma emoção muito especial. Eu vim para o Flamengo justamente para viver esse tipo de emoção. Como eu falei anteriormente também, creio que muitas vezes a gente se pressiona muito durante a carreira, né, para entregar resultado, para entregar performance. E eu estou seguro que são meus últimos anos como atleta profissional, então eu estou tentando desfrutar ao máximo e quando eu parei ali na frente da torcida foi justamente para gravar aquele momento ali na minha memória, né, na minha cabeça, porque é um momento que vai ficar certamente marcado para muito tempo na minha história. Danilo,
Yeah, I didn't think that the game changed just because the 2 goals. To be honest, since the beginning of the game, we played so well. We took the control, the control of the game, and so of course when we scored and we increased our confidence, of course the crowd came with us, and our fans are so important for us. So the team played good. The team did the job that we spoke before, and I'm so proud of my guys. Danilo, saber de você, né? Sim, a família de rubro-negro já mandou mensagem para comemorar esse gol junto com você. E o quanto de confiança a equipe ganha como um todo após uma vitória como essa, num adversário tão difícil, um elemento de virada. Qual é a circunstância desse jogo? Como serviu para vocês ganharem confiança para continuar a competição? O meu telefone bloqueou, né? Não conseguia mexer no telefone, tanta mensagem. Faço ideia como tá lá em Bicas, lá. Um abraço para todo mundo. Minha mãe até falou que hoje ela correu a maratona lá no Rio de Janeiro, que teve, né? 10 quilômetros lá no Aterro. E ela falou, vou ter que correr de novo 10 quilômetros cada jogo para te dar sorte. A minha cunhada prometeu que se eu fizesse um gol, faria uma tatuagem, então vai ter que se rabiscar também. Enfim, estou vivendo um momento muito bacana aqui no Flamengo. Quando jogo, quando não jogo, é sempre muito emocionante. Certamente é uma vitória que dá muita moral, como eu falei, é uma vitória que demonstra aquilo que a gente vem fazendo de trabalho, de preparação, mas que não é uma vitória, eu penso, surpreendente. Como eu falei ontem, a gente tinha ferramentas e jogadores importantes que poderiam, sem dúvida nenhuma, ter a performance que a gente teve e vencer a partida com controle, com tranquilidade, com sabedoria dentro de campo. Queria te perguntar sobre a qualidade do futebol brasileiro, que é um tema sempre muito polêmico, né? Um debate sempre polêmico. E eu vi a sua entrevista para o Romário, você falando que agora que você chegou, você não acha que está tão diferente assim a qualidade do jogo do Brasil para a Europa. Muita gente diz que na Europa é muito superior, né? E baseado nisso, os mundiais de clubes agora está mais justo, né? Porque desde que os mundiais naquele formato anterior saíram do Japão e foram para os Emirados Árabes, ali para aquela área do mundo árabe, se o Brasil, os times sul-americanos perderam um pouco de competitividade, até por ser muito próximo ali da Europa e por estar no meio do calendário europeu, né? Sem dúvida nenhuma é uma competição que democratiza muito mais o futebol, né? Eu entendo sim muitas vezes a fala dos europeus, porque eu estive lá até 6 meses atrás, quanto a chegar no fim da temporada e ter que jogar uma competição, se deslocar, vir aqui para o calor, só que eu penso que quando se entra em campo, independente de todas essas circunstâncias, ninguém quer ficar para trás, ninguém quer perder. E aí sobressai quem vai ter mais vontade, quem vai ter mais qualidade de organização. Penso que o futebol brasileiro tem dado sinais importantes de crescimento e de evolução no que diz respeito a esse crescimento competitivo. Obviamente, alguns fatores nos ajudam, como, por exemplo, o campo hoje ficou muito seco em alguns momentos, e nós brasileiros temos uma capacidade de se adaptar muito grande aos diferentes cenários, tanto que a gente tem jogador brasileiro espalhado pelo mundo inteiro, por todo tipo de liga, e creio que isso é algo que nos dá alguma vantagem. Entretanto, se você não entrar lá, não jogar bem, não correr como correm eles, isso não vai fazer diferença. Então, eu acho que tem muito mérito essa vitória e tem muito mérito a campanha que os sul-americanos, principalmente brasileiros, têm feito na competição. I just told him to keep playing the same way, because the mistakes that can happen in this kind of game, high level, but the difference is when you are available to keep playing, to keep going, and Wesley make a very good game even after the mistake, and I'm so proud of him. La verdad que fue un lindo partido. Creo que más allá del resultado, lo que se produjo en el campo, perdón, creo que fue un lindo espectáculo, ¿no? Sobre todo para nuestra hinchada, que también hubo harta gente nuestra, y nosotros sabemos que no es fácil para que ellos vengan acá, así que contento por el grupo,
y contento por nuestro hincha. Costa Rica, ¿crees tú que la afición fue lo que ayudó tanto a este equipo para ganar hoy? Además, ustedes traían mucho mejor condición física por lo que vemos en cuanto al Chelsea. ¿Cree usted que esos dos factores ayudaron mucho? Sí, como dije antes de venir, creo que nosotros estamos acostumbrados a jugar cada 2 días o 3 días allá en Brasil, entonces el tema físico es un poquito a favor para nosotros. Pero el calor que hubo hoy para los dos por igual, así que nada. Y lo otro, sí, obviamente en donde vamos está lleno y juegan a nuestro favor. Queria que você falasse pouquinho sobre a tua parceria com o Jorginho. O Jorginho acabou de chegar e a gente tem visto vocês dois juntos nesses 2 jogos no campo. Parece que vocês jogam juntos há muito tempo. Como é que tem sido essa conexão tão rápida entre vocês? Creo que la conexión que tengo con él pasa por un lado que los dos jugamos en la misma posición. Creo que no es tan difícil jugar al lado de él también. Él es un crack, por donde pasó triunfó. Entonces ahora tenerlo al lado es como un gran aporte y un gran apoyo durante el campo. ¿Cuándo sentiste que el juego giró en tu favor? ¿Cómo, amigo? ¿Cuándo te sientes que el juego the game turned, right? Ah, sí, sí. Bueno, cuando acaba el primer tiempo íbamos 1-0 abajo. Felipe nos dijo que siguiéramos jugando como estábamos jugando porque éramos superior a ellos pese al resultado. Y creo que fue ese mensaje en el entretiempo que nosotros volvimos al segundo tiempo con más ganas. ¿Cómo es jugar contra el Chelsea? Y ustedes tenían una ventaja climática porque ustedes en este tiempo, ustedes tienen este calor, para ustedes es comparado nada con lo que ustedes viven allá cuando están en casa. Sí, como dije recién, no se juega muy seguido contra ellos o contra equipos europeos, entonces creo que fue, como dije recién, un lindo espectáculo para quien vino a verlo, para quien lo lleve de casa y sí, no te miento, el calor fue fuerte y nos jugó en contra a los dos. ¿Cómo es jugar con tu compañero ecuatoriano Gonzalo Plata? Él hizo estas 2 asistencias que con un gran juego para el día de hoy. Sí, Gonzalito es un crack, lo ponen de medio, o sea, de 9 lo ponen por fuera y donde juega lo hace muy bien, así que el grupo está contento con él y se le quiere dar toda a Platita. Se contasse pouco desse momento tão apoteótico, não é? Porque falaram muito que você estava com o time para sair do Flamengo no final do ano passado, no início desse ano, e hoje você é claramente, quem sabe, até um dos melhores primeiros volantes, um dos melhores volantes do mundo. Então, que você falasse desse momento, baseado inclusive nessa história que você pediu para sair do Flamengo no começo do ano. Creo que desde que llegué fue un proceso largo. Cuando llegué no me tocó jugar mucho. Ahí tuve a Felipe como compañero. Él puede corroborar lo que estoy diciendo. Cuando no jugaba, entrenaba de la misma manera. Me tocó una secuencia de muchos partidos sin jugar, pero el día a día siempre fue el mismo, trabajando duro, y creo que ese fue esto lo que estoy haciendo ahora, el premio desde que llegué a Flamengo, que trabajé duro para poder jugar. Mas você pediu para sair do Flamengo? Você chegou a pedir? No, nunca pedí. Rapaziada, segura que hoje tem zoeira, provocação e vitória com gosto de vingança. O Mengão não só atropelou o Chelsea dentro de campo, como também deixou os ingleses no chão nas redes sociais. É isso mesmo. Depois do show que foi a virada por 3-1, o perfil oficial do Flamengo não perdeu tempo e já soltou aquela provocada marota, do jeitinho que a nação ama. A zoeira foi tanta que até o leãozinho do escudo do Chelsea virou personagem do filme Vida de Inseto. Ha. E como se não bastasse, ainda mandaram aquela indireta afiada com emojis de insetos e um escudo genérico digno de jogo pirata. Mano, se isso aqui não é dominar dentro e fora de campo, eu não sei mais o que é. Então já vai deixando o like, se inscreve no canal e bora reviver cada detalhe dessa vitória épica. Na bola, o Flamengo mostrou por que é gigante. Depois de sair atrás no placar, o time comandado por Felipe Luiz não se abalou. Com raça, técnica e aquele espírito rubro-negro, o Mengão virou para cima do Chelsea com autoridade. 3 gols, torcida enlouquecida e a moral lá no alto. Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro fizeram o que quiseram em campo, e a defesa mostrou firmeza contra um dos ataques mais caros da Europa.
Foi uma aula de futebol. E o melhor, com a vitória, o Flamengo assumiu a liderança isolada do Grupo D no Mundial de Clubes, deixando os ingleses com a pulga atrás da orelha, ou seria com os insetos na mente. Mas a provocação veio pesada mesmo foi depois do apito final. O perfil oficial do Flamengo fez questão de tirar onda com o rival, substituiu o leão do escudo do Chelsea por um inseto do famoso filme Vida de Inseto e publicou uma vitória fácil contra os Azuis de Londres. Isso mesmo, irmão, fácil. Foi tipo aquele jogo de videogame que você já sabe o bug para fazer gol. E falando em videogame, o Mengão ainda usou um escudo genérico, tipo aqueles que aparecem quando o jogo não tem direito de imagem do time. É mole. A internet veio abaixo. A torcida rubro-negra se esbaldou com os memes e a criatividade foi longe. Porque aqui é assim, a gente ganha no campo e humilha na zoeira. Agora eu quero saber, você viu as publicações? Riu com os memes. Qual foi a melhor provocação que apareceu depois do jogo? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com aquele amigo que é torcedor do Chelsea, só pra dar aquela cutucada, e marca geral que torce pro Mengão. A zoeira só é boa quando é compartilhada, né não? E claro, já deixa seu like e se inscreve no canal porque ainda tem muito mais vindo aí no Mundial, e se depender da nação, vamos zoar até o fim. Aqui é Flamengo, aqui é irreverência, aqui é o bonde da zoeira e da bola bem jogada.